Tá vendo, Jaque? Se deu bem, hein? Ultimamente eu tenho ficado muito na escala das crianças, né? Aí a Regiane faz lá a escala e coloca como está a sua agenda. E cada um coloca o dia que vai poder ficar e tal. Mas aí nós tivemos uma irmãzinha em Cristo que está de licença. A Aline estava se recuperando da cirurgia que fez. E graças a Deus deu tudo certo, né, Aline? Então, nós temos aí a tia Aline, tia Renata, a tia Osana. Mas aí, tudo bem, estou lá dando aula. Aí, quando foi hoje, ele falou, você está tá na escala hoje? Eu falei assim, não, pensando que ia ficar quietinha, Tayane, sentadinha. Só que não. Enfim, estamos nós aí. O tema da mensagem de hoje, Samuel, é fé em Jesus, que está no livro de Mateus 17, 14 ao 23. Fé em Jesus. A Bíblia diz, vai falar sobre a cura de um lunático. Deixa eu ver o horário aqui. E diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-lhe-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximou-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Essa mensagem, eu acredito que alguns irmãos já ouviram falando sobre a cura do lunático. Mas o que me chamou a atenção nesses versículos, em particular, foi o versículo 20, que diz que Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Jesus estava falando para quem? Para os seus discípulos. Quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes Jesus ele vai advertir aos discípulos. Jesus vai chamar a atenção dos discípulos. Por quê? Os discípulos eles tiveram um bom tempo com Jesus. Eles ficavam ali diariamente. Aquele momento que Jesus estava andando, para onde Jesus ia. É como se um pai ficasse bastante tempo ensinando seus filhos. Não pode fazer isso, não pode falar aquilo. E na hora que os filhos estão sem os pais, longe dos pais ou daquele que é o responsável, o filho faz tudo diferente. E diferente, em vez de ser diferente para coisa boa, faz diferente para coisa ruim. E Jesus, ele como um bom mestre, como um bom filho de Deus, ele chama a atenção dos seus discípulos. Podemos ver e ouvir sobre a fé dos discípulos. Porque Jesus vai falar o quê? Vai falar dos discípulos. Porque os discípulos, eles não estavam exercitando a fé em Jesus. Os discípulos estavam se deixando levar por aquela situação. Muitas vezes é assim na nossa vida. Nós passamos por tribulações, nós passamos por traições, pelas ansiedades, como foi pontuado aqui no início do culto. Nós passamos por diversos momentos na nossa vida que muitas vezes
essas coisas nos distraem. Essas coisas ela vai nos enfraquecendo diariamente, dia após dia. E esses versículos aqui, eles não só falaram sobre a fé dos discípulos, como Jesus fala. Ele vai falar sobre a morte de Jesus. Ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Temos 3 pontos para a gente falar. Mais especificamente, eu quero falar sobre a fé em Jesus. Aonde está a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? A sua fé está depositada no seu salário, que você trabalha mensalmente para receber? A sua fé está depositada nos governos? A sua fé está depositada na igreja? Quem está depositando? Você está depositando a sua fé. A fé precisa estar depositada em Jesus. Não estou dizendo que você não tenha que respeitar os governos, não estou dizendo que você não tem que honrar o pastor ou de respeitar aquela autoridade. Eu estou dizendo que a sua fé, ela precisa realmente ser alicerçada, fortalecida diariamente em Jesus, somente em Jesus, totalmente em Jesus, porque nele nós vamos ser cada vez mais fortalecidos. Nele nós encontraremos resposta para tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Mas vão falar, mas eu não passo por esse problema. Glória a Deus, aleluia. Mas quem sabe, aquele que está do seu lado está passando por uma dificuldade e o seu testemunho de vida e aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você passou, vai edificar o teu próximo. Aqueles discípulos, eles fizeram algo normal ali, no tempo deles ali. Mas depois eles ficaram questionando Jesus. Por que nós não conseguimos fazer isso? E Jesus alerta eles. Jesus chama a atenção deles. Será que Jesus está te chamando a atenção hoje, falando com você? Olha, onde está alicerçada a sua fé? Olha, PIB Jardim Meriti, volte-se para mim. Ore a mim. Interceda. Fale comigo, eu quero falar com você. Como eu digo sempre, a oração, ela é uma conversa. Como se você estivesse conversando com seu esposo, com seu namorado, com alguém ali nas mídias sociais, que você fica às vezes esperando a resposta da pessoa e você vai lá, responde. A oração é assim. Só que a oração divina, que é a oração que você precisa ter, muitas vezes a resposta não vai ser na hora que você quer. Vai ser na hora certa. Porque Deus nunca chega atrasado. Deus sempre chega na hora certa. Nós que às vezes queremos que as respostas sejam na nossa hora, do nosso jeito. É como uma pessoa que cozinha e só ela que sabe cozinhar, porque só o arroz fica bom se for ela que fez, só presta se for com água quente, com água fria. Não é isso. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa ter o seu momento com Deus. E aqueles discípulos, eles tinham esse momento com Deus. Mas a fé deles, irmãos, não estava fortalecida. E Jesus chama a atenção deles, porque vocês têm pouca fé. Mas Jesus fala, se vocês tiverdes com fé como um grão de mostarda. Quem nunca viu um grão de mostarda? O grão de mostarda é pequenininho, muito pequeno mesmo. Mas a Bíblia diz que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. E Jesus, ele fala no versículo 21, mas esta casta de demônio não pela oração, 21, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. A deficiência daqueles irmãos, daqueles discípulos, daqueles alunos que estavam ao lado do mestre, elas foi verdadeiramente explícita ali, verdadeiramente vista, porque eles estavam com essa deficiência. A deficiência de um bom relacionamento na base. Um bom relacionamento na base. Quem é a base? Quem é a base? Quem é a base na tua casa? Quem é a base no seu trabalho? Quem é a base no seu dia a dia? Nós precisamos ter essa base fortalecida, esse relacionamento com Deus, porque, irmãos, coisas vão acontecer.
Muitas coisas vão acontecer, boas e ruins. Mas a oração, ela precisa ser o alimento diário, como foi falado aqui. Oração, orar e agir. Se você está pedindo uma resposta do Senhor, se você está pedindo uma direção do Senhor, ore, ore, ore. Eu me lembro, lendo essa passagem bíblica, de quando eu comecei a minha conversão, muito tempo atrás, a minha família não era evangélica, como eu já pontuei aqui, era uma família católica. Depois eu fui para a Assembleia de Deus e fiquei um tempo ali, na minha pré-adolescência. Enfim, aí aconteceram algumas coisas, muitos anos atrás, e antigamente, não sei como é que se funciona no dia de hoje, se ainda existe isso. Quando acontecia alguma situação, tem que chamar o fulano de tal para orar. Tem que chamar o Beltrano para orar. E aí eu não tinha aquele entendimento que eu também podia orar por aquela situação ali. E às vezes a gente fica naquilo, a oração do pastor vai funcionar, a oração de fulano só, sabe? E aí conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo na palavra, a gente vai tendo entendimento, o Senhor Jesus, ele falou para aqueles discípulos. E ele fala para mim e para você: ore, Mona Lisa, ore, Pibe Jardim Meriti. Não fique esperando por outro aquilo que você pode fazer. Busque. O que você precisa, da resposta que você precisa buscar a minha face. Você precisa orar. Não estou dizendo, irmãos, que eu não possa orar, ou que o pastor não possa orar, interceder, não é isso. Mas existem coisas que eu preciso fazer. Existem coisas que você precisa fazer. E a Bíblia vai falar sobre o jejum. E o jejum é uma coisa assim que você realmente precisa abrir a sua mente para isso. Porque tem gente que fala, não precisa mais esse negócio de jejum. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com o Diego, eu comecei a vir aqui para a igreja e tal, e buscando, e lendo, e nas viagens, e comecei a entender um pouco mais sobre jejum. E isso precisa realmente ser exercitado. Porque o jejum é abster-se de algo, o jejum é fome de Deus. Eu já falei para alguns irmãos aqui, que quando eu fiz o jejum do café, porque eu adoro café, para mim foi muito difícil. No primeiro dia, eu passei mal em casa, eu ficava uma dor de cabeça, um estresse, não podia falar nada comigo, eu estava muito estressada. E no segundo dia, meu Deus do céu, eu vou morrer, porque eu não consigo tomar café, eu preciso tomar café, cadê o café? Eu ficava olhando para o dia, eu falei assim, eu tenho que fazer, mas eu precisava daquilo. E aí eu lembrei de algumas pessoas que têm vício. Eu falei assim, gente, a gente às vezes passa por um viciado, e a gente às vezes passa por um alcoólatra, e a gente às vezes julga. Porque se ele não usar aquela droga ali naquele dia, ele fica nervoso, alucinado, então se ele não usar, ele agride alguém. E o alcoólatra é a mesma coisa, se ele não tomar uma, ele fica nervoso. E eu falei assim, gente, e acaba se tornando um vício. E a gente fica naquilo assim, não, mas eu só... Deus, e todo dia eu... Olha, irmãos, todo dia eu fazia o café para as crianças tomarem para ir para a escola. Até o cheiro do café. Falei, meu Deus, me ajuda, eu não vou tomar você, não vou beber você. Eu tomava chá, bebendo chá, bebendo água, bebendo suco, bebendo água. Quando acabou, meu Pai do céu. Mas olha, irmãos, eu tive muitas experiências mesmo, de pessoas passando perto de mim, que estavam com guias. Eu já falei isso para alguém, não lembro quem eu falei. E a pessoa ia atravessar a rua, e quando eu estava num certo ponto, a outra chamou, vem cá, fulano, para ela, falou assim, apontando que não podia atravessar a rua porque eu estava naquele local ali. Eu já passei por muitas experiências, eu acredito que vocês também já passaram por isso. E a Bíblia, ela fala sobre isso, sobre o jejum, sobre a oração, sobre o Espírito Santo. Semana passada, ensinando para as crianças sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é de Deus para a igreja.
O Espírito Santo não é da igreja A, não é da igreja B. O Espírito Santo é de Deus para a igreja. Nós precisamos conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo e ter fé em Jesus. Fé em Jesus. Qual importância nós damos para a oração e para o jejum? Qual a importância? Não, isso não tem muita importância. Tem, irmãos. Assim como você levanta, como você deita, como você faz as suas atividades no dia a dia. Se nós pararmos para pensar, o dia tem 24 horas. E como o pastor falou sobre o celular é o bem-te-vi fofoqueiro. Tudo que você faz fica registrado ali. E os atuais, os modernos, coloca lá, aparece assim, quanto tempo você ficou no YouTube, quanto tempo você ficou no Facebook, todas as redes sociais aparecem ali o tempo, até as mensagens apagadas, as mensagens enviadas, os vídeos, tudo fica registrado no celular, tudo. E no final daquela semana, para alguns, aparece assim, essa semana você ficou tantos por cento nessa semana no celular, aparece. Aí, na outra semana, se você ficou mais tempo, aparece assim, essa semana você ficou 45% no celular, você ficou 5 vezes mais. O celular vai falando tudo para você. E aí você para pensar, eu fiquei 2 horas numa rede social e na hora de orar eu não consigo ficar 5 minutos orando. Me dá sono, o telefone toca, a criança chora, eu lembro da conta que tem que pagar, eu lembro disso que eu tenho que fazer, eu tenho da prova da faculdade, eu tenho que buscar a criança no colégio. Tudo acontece na hora que você está orando. Mas isso aí, irmão, se prepare que é normal. É assim mesmo. A oração é o tempo que você tem que fazer, você precisa ter tempo, criar tempo para isso. Porque senão você vai se envolver com outras coisas. Jesus, ele estava no meio da multidão, Jesus estava com aqueles discípulos, Jesus estava ali, mas em nenhum momento ele perdeu tempo de exortar e de chamar a atenção dos seus discípulos. Em nenhum momento ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer. E ele era uma pessoa muito ocupada. Não tinha rede social, ou de redes sociais, não tinha tantas facilidades que nós temos no dia de hoje. E andava muito. Nos dias de hoje nós temos tantos meios de transporte. Nos dias de hoje nós temos tantas facilidades. Nós temos a tecnologia a nosso favor. Quem gosta de lavar máquina, usar roupa na máquina de lavar, coloca lá e a máquina programa, 1h30 faz tudo. E o que nós estamos fazendo com esse tempo que nós estamos tendo hoje? Jesus, ele fala, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, vocês precisam exercitar a fé em Jesus. A fé em Jesus, em quem nós estamos depositando a nossa fé. Aquele homem, ele pôs-se de joelho diante de Jesus. Em quem você está se prostrando? Você está se prostrando diante do Todo-Poderoso? Aquele homem levou o seu filho a Jesus. Será que as pessoas estão vindo até você e procurando Jesus? E você fala de Jesus? Ou quando alguém chega para perto de você, você aproveita e fala mal do líder, você aproveita e fala mal da instituição, e fala mal de dízimo, e fala mal daqui, e fala mal dali. Aqueles discípulos, eles não conseguiram fazer o que eles deveriam fazer. A Bíblia narra isso, não sou eu que estou inventando. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Sabe lá Deus por quê? Mas a resposta está aqui. Porque eles não tinham essa fé. Jesus fala, por causa da vossa pouca fé.
Irmãos, a fé, ela precisa ser exercitada, como eu falei. Em Hebreus 11:1, vai dizendo assim para nós: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando uma resposta? Você está esperando um milagre? Você está esperando uma cura? Tenha fé, mas tenha fé na pessoa certa, no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele fala contigo, Ele fala comigo, Ele fala com qualquer um que buscar Ele. A Bíblia fala que buscar a minha face, busque a face do Senhor, viva para o Senhor. Por que que a igreja faz tantas atividades assim? Por que que os líderes dos adolescentes, dos jovens, por que a igreja faz tantas coisas assim? Porque a igreja tem um propósito. Porque a igreja quer falar e ensinar os discípulos e nós precisamos multiplicar o amor do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Que nessa noite nós possamos realmente orarmos a Deus, jejuarmos a Deus,